Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, temos Fute Paródias novamente e dessa vez eu tô aqui para humilhar esse professor Pardal, ok? E provar para você que um leigo como eu, que um leigo como você, se prestar atenção, se preparar um pouquinho, vai saber ler o bendito jogo de futebol muito melhor do que um arrombado desse que ganha mais de 500 mil reais por mês para treinar a melhor seleção do mundo, a maior seleção da história desse esporte. Tá? Sim, eu estou chegando desse jeito mesmo com a voadora de 2 pés no peito desse velho. Ok? E antes de mais nada, gente, quem quiser ver a minha reação para o jogo completo, tá? Os dois jogos do Brasil, na verdade, eu faço live, tá? De terça a domingo, todo santo dia, menos segundas-feiras, né? Reagindo tanto a vídeos do YouTube quanto a partidas de futebol, tá? E a gente viu em live os dois jogos do Brasil, inclusive nesse sábado, né? Já que esse react tá saindo no sábado, meio-dia, 5 horas, tem o jogo do Cruzeiro contra o Racing na Sul-Americana. Vamos acompanhar em live também, tá? Você pode acompanhar as lives de futebol, tanto pela Twitch lá, né, tá ali no cantinho, né, @Moreno, ou então pelo próprio YouTube também, se você prefere ver pelo YouTube, Pitacos do Moreno. Eu também vou colocar o link no card, também lá no cantinho em cima, para você poder se inscrever, beleza? E um link aí embaixo na descrição também para facilitar. E se você quiser ver o cronograma dos jogos que eu vou ver tanto nesse sábado quanto no domingo, né, já que eu posto a agenda sempre de terça a domingo, só olhar a aba de comunidade ou qualquer uma das minhas redes sociais que tá fixada aqui em cima. Belezinha, gente? Mas bora lá. Vamos primeiramente ouvir a música e depois eu vou puxar a parte um pouquinho mais técnica para falar pra vocês como esse ser humano é burro. Tá? Vamos lá. Tristeza, minha canária, acorda. Pra quem teve o Ronaldinho, caiu um pouquinho, né? Inferno. Eu lutei pra não adormecer, mas tá tenso assistir um Brasil Série C. Dá um horror. Se alguns têm saudade de 10, eu tenho da seleção brasileira que arrebentava e que nos orgulhava. Agora não dá nem pra ver. Tyson contra o Jake Paul, até Madame T é melhor de ver. Eu não vou negar, vim roncando, a nossa seleção só tá dando sono. Ter que assistir o Brasil é meu pior castigo. Mas sou treinador pilão do filme Rio. Cadê aquele Brasil que foi geral tremendo? Se chegar a data FIFA eu já tô sofrendo. Ontem era goleado, futebol bonito, e hoje o nosso elenco é só o Ribamito. Gostei da comparação com o Ribamar, tá? Volta Ney, mais outros 100. Volta Rei, Ronaldinho, baixinho e o fenômeno. Sabe aquelas nossas 5 estrelas tão rodando em cima da cabeça da nossa moçada, toda desnorteada. Pior do que o CRB. Gostei da comparação. O malvado merece um balão d'or, mas no Brasil ele é bagridor, bebê. Eu não vou negar, vim roncando, a nossa seleção só tá dando sono. Tem que assistir. Essa música original é em espanhol, não é? Coração Partido. Cadê aquele Brasil que foi geral tremendo? Se chegar a data FIFA eu já tô sofrendo. Isso aí sou eu. Isso aí sou eu. E hoje o nosso elenco é só o Ribamito. Ai, minha seleção. Vamos lá, galera. Primeiramente, eu só quero tocar num ponto inicial aqui, que é, antes era goleada e futebol bonito. Hoje, no futebol de seleções, é muito mais difícil golear, tá? Ai, Moreno, mas a Alemanha meteu 7 na Bósnia. Ai, Moreno, o Marrocos meteu 7 no Mali. Exceções existem, tá? Até porque Alemanha e Espanha hoje estão no auge do seu continente. O Marrocos está no auge do seu continente. O Japão está no auge do seu continente. Ok?
Essas 4 seleções são completamente dominantes em seus continentes. Até mesmo aqui na América do Sul, não tem nenhuma seleção que está dominando completamente. Ai, Murilo, a Argentina é líder. Perdeu para o Paraguai. Empatou com a Venezuela. O domínio não é tão claro aqui na América do Sul. A América do Sul está nivelada por baixo. Tá? Esse é só o ponto inicial aqui que eu quero trazer. Ok? E a tendência é que a cada ano que se passe, o nível do futebol de seleções fique cada vez mais parelho, tá? Porque a gente está tendo cada vez mais importações e exportações de jogadores vindo de países que não são assim do eixo, né, América do Sul e Europa, para as principais ligas, né? A gente está vendo cada vez mais jogadores japoneses, jogadores coreanos, jogadores africanos em times de alto nível dentro das 5 principais grandes ligas, né? Então, a tendência é que esse equilíbrio só aumente, tá? Porque, por exemplo, quem imaginou há 10 anos atrás o Cazaquistão tendo chance de jogar uma Copa do Mundo? Tá pra vir. Quem imaginou há 10 anos atrás os Emirados Árabes Unidos tendo chance de jogar uma Copa do Mundo? Quem imaginou uma Angola voltando a jogar a Copa do Mundo? Tá ligado? Curaçao, que tá tendo uma geraçãozinha assim, até que bonitinha. República Dominicana, a própria Venezuela, tá ligado? O nível está ficando mais parelho, mas não é esse aqui o meu ponto, ok? Não estou falando isso para defender o Dorival Júnior. O que eu estou falando é que no sentido global da coisa mesmo, tá? Geral, certo? Agora tá na hora de atacar esse velho. É o seguinte, taticamente esse ser humano é muito burro. Muito, muito, muito burro. Olha, eu nem vou citar o jogo da semana passada. Vou pegar só Brasil e Uruguai aqui, tá na Fonte Nova, para falar com vocês. Taticamente falando, no primeiro tempo, qual era a disposição inicial da seleção uruguaia? 5 atrás, 2 volantes e o resto do time jogando pelo meio, tá? Com apenas o Garnacho o Pelistri de um lado, o outro brother do outro, não vou lembrar quem era agora de cabeça, porque eu já tava puto da vida. Mas a gente tinha esse apoio defensivo do Pelistri do outro ponto ali. Só que quando o Uruguai tentava puxar o contra-ataque, a tendência era centralizar essas bolas, tá? E aí, o que é que o Dorival tentou fazer? Replicar a tática do Real Madrid dentro da seleção brasileira. É isso que o Dorival tentou fazer. Um 4-4-2 losango, tá? Com um dos lados apoiando bastante, chegando na linha de fundo. No caso do Brasil, era pelo lado esquerdo com o Abner. No Real Madrid era espelhado, sendo o Carvajal pelo lado direito, né? Que fazia às vezes de falso ponta, não, de falso lateral chegando na ponta. E com o Vinícius centralizado ali pelo meio, o que era com o Rodrigo na temporada passada, agora sendo com o Mbappé, tá? Só que o time do Uruguai estava todo posicionado para se defender pelos meios, ok? Simplesmente, quem é o jogador mais talentoso e mais visado dessa geração brasileira? Vinícius Júnior, jogando pelo meio. Quem é o nosso centroavante? Igor Jesus, bom jogador, mas que não está em bons dias, também jogando pelo meio. E quem é hoje o melhor meia armador do mundo no futebol? É o Rafinha. E sim, o Rafinha não joga mais de ponta no Barcelona. Ele joga pelo meio, caindo pelos lados, com liberdade de movimentação, tá? Simplesmente eram os 3 ali atrás, zagueiros, sem contar os laterais, tá? Já que o Abner também não estava avançando tanto, o lateral direito do Uruguai estava tendo a liberdade de centralizar e aumentar essa marcação pelo meio, certo? E aí juntava esses 3 defensores, mais os 2 volantes, 5 jogadores, acavalando Vinícius Júnior e Igor Jesus. Sem contar o Rafinha, que também ali tinha a cobertura do Valverde, do outro meio campista que eu não vou lembrar, eu acho que o Guart estava de volante. Era o Valverde, o outro meio, eu não vou lembrar de cabeça agora o nome. E aí o próprio Rafinha
também tinha sempre 2 ao redor dele. Igor Jesus e Vinícius como dupla tinha sempre 5 ao redor deles. Qual era o básico para se fazer? O básico. Se o time do Uruguai está todo jogando pelo meio, a gente precisa estender o jogo do Brasil. Ao invés de compactar em profundidade, a gente... Quer dizer, ao invés de compactar também para jogar pelo meio, por conta das posições dos jogadores, a gente tinha que esticar os lados e compactar o centro, tá? Era simples, era só puxar o Vinícius Júnior para a lateral, para a ponta, que é a função dele, e com isso faria com que, obviamente, o Vinícius já tinha uma marcação dupla individualmente falando, o Varela seria obrigado a abrir mais pela ponta, e o zagueiro pela direita, ia acabar tendo essa preocupação extra com o Vinícius. Com o Abner apoiando, a situação ia ficando mais fácil, né? Já que o Pelistri voltava para marcar também. Ao invés de ficar um 5 contra 2, Vinícius Júnior e Igor Jesus, a gente ia ficar num 3 deles contra 2 nossos, com a criatividade que o Abner também traz, essa profundidade, ia facilitar a vida do Vinícius Júnior, tá? E por consequência, como a linha final de defesa ia ficar mais esticada, ia ter que se expandir mais, no caso do Uruguai, o Igor Jesus ia se encontrar em mais situações de 1x1, tá? Ou até mesmo com 2 contra 1, porque o Gerson tem o talento e a inteligência tática para fazer esses ataques à área aparecendo como homem surpresa, como ele costuma fazer constantemente no Flamengo. Inclusive ele fez algumas vezes dentro do jogo do Uruguai, e ele ia conseguir encontrar isso com mais esse espaço com mais facilidade se o Brasil, ao invés de jogar assim como estava jogando, jogasse assim, ok? Sem contar que o Gabriel Magalhães tá numa temporada muito boa. Eu não gosto dele, mas taticamente falando é a melhor temporada da carreira dele. Ele tá com a saída de jogo excelente, ok? E não era, obviamente, ia estar muito cedo para poder fazer isso no primeiro tempo, de trocar peças no primeiro tempo. Sim, mas no intervalo, quais eram as 2 substituições lógicas e únicas possíveis para o começo do jogo? Era entrada do Luiz Henrique no lugar do Savinho, não porque o Savinho fez um primeiro tempo ruim, mas porque o Luiz Henrique ele tem um tipo físico mais forte, tá? E também mantém essa incisividade que o Savinho tem, mas ao invés de ser o ponta liso, é o ponta que consegue bater de frente com os zagueiros adversários, fisicamente falando, e junto com o entrosamento que ele tem com o Igor Jesus, aumentaria mais ainda a possibilidade de tabelas e triangulações pelo lado direito, certo? E já que o Uruguai estava todo recuado jogando no contra-ataque, não tinha motivo algum para a gente manter o bosta do senhor Bruno Guimarães. O bosta do senhor Bruno Guimarães, tá? Eu vou falar mal desse crápula até ele parar de ser convocado para a seleção brasileira, porque ele tá sendo um inútil, um zero à esquerda. O ano de 2024 do Bruno Guimarães é horrível. Horrível. Tá? Defendi o Bruno até o ano passado, 2023, dele pelo Newcastle foi excelente, mas virou o ano, virou a chavinha, ele não rendeu mais, nem pela seleção brasileira, nem pelo Newcastle. Olha onde o Newcastle tá lá na Premier League, olha onde o West Ham do Bruno Lucas Paquetá tá na Premier League. Não rende, tá? No caso, o que eu faria? Eu tiraria o Bruno Guimarães para trazer ou o André ou o Andréas Pereira, tá? No caso, entraria o André para fixar ele como primeiro volante e ajudar a parar os contra-ataques com um pouco mais de firmeza física, para dar liberdade pro Gerson, apoiar o Rafinha como armador e também facilitar o trabalho dessa penetração do Gerson dentro da área, tá? Ou
já que ele quer jogar ofensivo, já que ele terminou e deu uma entrevista no pós-jogo falando: vocês não podem dizer que a gente jogou com medo porque terminamos com 4 atacantes. Tiraria ele para botar o Andreas. Recuaria o Gerson, porque o Gerson sabe fazer essa função, até porque ele não seria tão sobrecarregado assim, tá? E o Andreas fazendo essa dupla de M6, os dois jogando na mesma linha, porque o Andreas tem uma qualidade de passe absurda pelo Fulham, tá? Tem um drible curto também quando necessário. Esse tiro em profundidade para os dois pontas ajudaria muito a gente, certo? E, cara, é impressionante como o Dorival Júnior é burro, velho. É muito burro. É muito burro. Era esse o básico para se fazer. Eu que sou leigo. Eu sou leigo, tá ligado? Eu só assisto futebol porque eu amo o esporte. Eu sou apaixonado pelo esporte, o futebol. Então, pra completar, eu sou um nerd, tá ligado? Eu gosto de entender as coisas, ou pelo menos me esforçar pra tentar entender as coisas, tá ligado? Por que tal tática funciona com tal técnico? Por que tal tática não funciona? Por que isso? Por que aquilo? Não é à toa que desde que o Tite foi anunciado pra treinar o Flamengo, eu avisei pra todo flamenguista que eu conhecia: o Gabigol vai perder espaço, o Gabigol não vai entrar em campo direito, e se entrar em campo, ele vai acabar virando reserva do Arrascaeta pelo Flamengo com o Tite, porque o Tite não sabe jogar com centroavantes móveis. Eu cravei isso no dia do anúncio do Gabigol, e deu no que deu, tá ligado? Eu não sou especialista de porra nenhuma. Eu sou apenas um curioso que tenta entender por que as coisas no futebol dão certo para alguns e porque não dão certo para outros, tá? É apenas isso, certo? E eu parei esse 17 minutos de vídeo para destrinchar todos os defeitos do sistema tático do senhor Dorival Júnior, que um leigo como eu consegui notar, e ele com seus anos e anos de experiência simplesmente não consegue enxergar, né? Sem contar o fato de que no segundo tempo ele coloca o melhor meia armador do mundo para jogar de ala pela esquerda. Ele coloca um ponta que está em uma excelente fase pelo seu time, que é o Martinelli, para jogar de segundo volante, buscando essa bola com a zaga para conduzir o meio campo. Sendo que, se é para fazer essa loucura tática de aplicar o 3-3-4, deixa o Rafinha pelo meio e joga o Martinelli de ala. Ligado? Era isso. Ele tá cavando a própria cova. O Dorival teve sucesso, um gigantesco sucesso, o Flamengo e São Paulo em anos recentes, porque ele fazia o básico. Ele colocava o jogador na posição em que ele mais rendia. Simples. E aqui no Brasil ele quer inventar. Ele tá querendo inventar. Tá querendo revolucionar, tá querendo criar um sistema novo. Não criar um sistema novo, porque o 3-3-4 era utilizado bastante ali nos anos 40 e 50. Né? Não é à toa que nos anos 50 que foi meio que começou-se a transição de 3 zagueiros para 4 zagueiros. Né? Não é à toa que o Santos de Pelé ali, a partir de 56, começou a aplicar o 4-4-2, né? E foi multicampeão no Brasil e nos mundiais de clubes usando a 4-2-4, né? A transição ali dos sistemas com 3 zagueiros para os sistemas com 4 zagueiros rolou justamente ali nos anos 50. E sim, eu estudo a história do futebol para saber dessas coisas. Essas informações são todas públicas na internet, gente. Vocês também são capazes de conseguir encontrar elas, tá? Basta ter vontade, curiosidade e pesquisa. Vocês vão encontrar tudo isso que eu tô falando, tá? Mas é isso, já falei demais, 19 minutos de vídeo. Postejei demais pra cima desse velho raquítico desgracento do caralho. Até a próxima. Vocês são bem-vindos nos reacts de futebol, tanto lá na Twitch, né? twitch.tv/Moreno, quanto pelo YouTube, Pitacos do Moreno. É isso, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.